Você está no Templo dos Salmos, um lugar onde a palavra toca a alma. Hoje, eu quero te levar a uma viagem muito especial. De volta ao começo de tudo, onde a história da criação revela segredos profundos para a sua vida. Prepare seu coração, porque as 20 verdades impactantes de Gênesis que vamos descobrir juntos podem mudar a sua maneira de ver o mundo e a você mesmo. Vamos abrir essa porta e entrar nesse mistério. Verdade 1. Antes de tudo existir, já havia Deus. Antes do tempo, havia a eternidade. Antes da criação, havia o Criador. Nada existia, mas Deus já era tudo. E isso nos ensina uma verdade poderosa. Você não precisa ver tudo agora para crer. Se Deus existe antes de tudo, Ele também está no controle de tudo. Você pode estar vivendo o vazio, o antes do começo, mas Deus já está lá, preparando o que você ainda não vê. Verdade 2. A criação não começou com as mãos, mas com a voz. Haja luz. Deus não moldou o mundo com ferramentas, mas com palavras. Haja luz foi mais que uma ordem, foi o início da esperança. E se Ele criou o universo com a voz, será que Ele não pode transformar sua vida com uma palavra? Também, o que Deus fala, acontece. E talvez hoje Ele esteja dizendo, haja luz na sua mente, no seu lar, no seu coração. Você só precisa ouvir e crer. Verdade 3. A terra era sem forma e vazia, mas Deus viu possibilidade no caos. Nada tinha forma, nada fazia sentido. Era confuso, escuro, vazio. Mas Deus não fugiu do caos. Ele entrou nele e transformou. Talvez hoje sua vida pareça desorganizada, cheia de dúvidas e dores. Mas Deus ainda vê beleza no meio da bagunça. Ele não precisa que tudo esteja perfeito para começar a agir. Ele começa onde ninguém mais começaria. Com Ele, o seu caos pode virar criação. Verdade 4. Você foi criado à imagem de um Criador perfeito. Você não é acaso. Você não é erro. Você foi formado à imagem daquele que criou tudo. Isso significa que há um reflexo divino dentro de você. Mesmo com falhas, mesmo com lutas, o seu valor vem de Deus. Quando você se sente insuficiente, lembre-se, você carrega a identidade do céu. Não se compare, não se diminua. O Criador do universo olhou para você e disse, é muito bom. Verdade 5. O descanso foi instituído antes do pecado, antes do erro. Houve pausa. Antes da queda, houve descanso. Deus descansou no 7º dia, não porque estava cansado, mas para nos ensinar que parar também é parte da jornada. Quantas vezes nos cobramos, nos esgotamos, nos sentimos culpados por descansar. Mas o descanso não é fraqueza, é sagrado. É lembrança de que não somos de ferro, somos filhos. E filhos confiam que o Pai cuida, mesmo quando eles param. Verdade 6. O primeiro relacionamento humano foi construído com base na presença de Deus. Antes do os dois serão uma só carne, havia o Deus passeava com eles no jardim. A base do primeiro amor foi a presença do Criador. Isso nos ensina que relacionamentos saudáveis nascem onde Deus habita. Sem Ele, o amor se perde, os laços se rompem, a unidade se desgasta. Mas com Ele, até as feridas podem ser curadas. Você quer um relacionamento forte? Não comece com beijos, comece com oração. Onde Deus está no centro, a raiz que sustenta, mesmo na tempestade. Verdade 7. O inimigo não chegou com força, mas com dúvida. Foi assim que Deus disse? O ataque do mal não foi com gritos, mas com uma pergunta sutil. Não foi violência, foi confusão. A dúvida é a arma mais silenciosa do inimigo. Porque quando ele faz você questionar o que Deus disse, ele começa a desestabilizar sua fé. Toda vez que você ouvir, será que Deus vai mesmo fazer? Lembre-se, foi assim que a serpente começou.
Mas também é assim que você pode resistir, confiando no que Deus já falou. Verdade 8. O pecado entrou pelo desejo de ser como Deus, mas sem Deus. Eva não quis pecar porque era má. Ela quis ser como Deus, mas sem Deus. É o mesmo erro que repetimos. Queremos poder, controle, liberdade, mas não queremos rendição. O pecado é sutil. Ele promete crescimento, mas gera separação. Cuidado com tudo que promete levar você, mas afasta você do seu Criador. Ser como Deus só é possível quando estamos com Deus. Verdade 9. Mesmo após a queda, Deus procurou o homem. Onde estás? Adão pecou e se escondeu, mas Deus não desistiu. Ele desceu ao jardim e perguntou: onde estás? Não, porque ele não sabia, mas porque queria restaurar. Essa pergunta continua ecoando. Não importa o quanto você errou, o quanto fugiu, o quanto se escondeu, Deus ainda te chama. Onde você está? Ele não quer apontar seu erro. Ele quer recomeçar com você. A graça de Deus nos alcança mesmo entre folhas e vergonha. Verdade 10. A primeira promessa de salvação veio logo após o primeiro pecado. Logo após a queda, Deus já prometeu um Redentor. Ele não esperou o tempo curar. Ele prometeu esperança na hora da dor. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A promessa do Messias nasceu ali, entre o erro e a culpa. Isso revela o coração do Pai. Ele não responde com condenação, mas com redenção. Talvez você ache que acabou, mas Deus já escreveu um recomeço. A salvação sempre chega antes do desespero tomar conta. Verdade 11. A inveja matou o primeiro irmão. Caim e Abel revelam que o coração é o verdadeiro campo de batalha. O problema não estava no altar, mas dentro de Caim. A primeira morte da Bíblia não foi por espada, mas por ciúmes. Abel não era inimigo, mas se tornou alvo porque agradou a Deus. Caim não cuidou do seu interior e explodiu por fora. Quantas vezes também fazemos isso? Matamos com palavras, julgamos com olhares, desprezamos em silêncio. Mas Deus ainda pergunta: por que teu semblante caiu? Se você vencer o que te domina por dentro, viverá em paz com os de fora. Verdade 12. Deus vê a maldade da humanidade, mas ainda encontra justos como Noé. A terra se corrompeu, mas havia um homem íntegro. Em meio à escuridão, uma luz. Deus nunca deixa de buscar quem anda com Ele. Você pode até se sentir só, nadando contra a maré, mas Deus está vendo. O justo pode ser minoria no mundo, mas é prioridade no céu. A sua obediência não passa despercebida. Quando todos se perderem, Deus ainda vai lembrar do seu nome, como lembrou de Noé. Verdade 13. A arca não era apenas madeira, era obediência flutuando sobre o julgamento. Cada metro da arca foi construído com fé. Durante anos, Noé martelou promessas enquanto o povo ria. Mas quando a chuva veio, a arca se tornou refúgio. Não era só um barco, era o resultado da confiança num Deus que ainda não tinha feito chover. Talvez Deus esteja te mandando construir algo que ninguém entende. Siga, obedeça, porque a arca que hoje é ridicularizada, amanhã será salvação. Verdade 14. Toda tentativa de alcançar o céu sem Deus termina em confusão. Babel foi um projeto ousado, um povo unido, uma torre imensa, um plano humano. Mas onde Deus não está, a construção não se sustenta. Eles disseram: façamos para nós um nome. Mas esqueceram o nome daquele que realmente importa. O céu não se conquista, se recebe. Toda torre construída sobre orgulho está condenada a ruir. A confusão não foi castigo, foi proteção. Deus dispersa para preservar o que ainda pode ser redimido. Verdade 15. Deus derruba torres, mas levanta caminhos. Mesmo quando Ele interrompe nossos planos, é porque tem algo maior. Babel caiu e o povo foi espalhado. Mas dos confins da terra, Ele começaria algo novo.
Abraão seria chamado, uma nação nasceria, Jesus viria. Deus não destrói por prazer, Ele realinha por amor. Quando seus projetos forem frustrados, não se desespere. Pode ser Deus abrindo um caminho novo, porque Ele não se limita a prédios. Ele constrói promessas que duram para sempre. Verdade 16. Deus visita o improvável para revelar o impossível. Sara riu e a promessa sorriu de volta. Ela não era a mulher ideal aos olhos do mundo, mas era perfeita aos olhos do propósito. Deus tem prazer em confundir a lógica humana. Ele visita o que está esquecido, seca as lágrimas escondidas e planta promessas em corações que já tinham perdido a esperança. O improvável é o palco favorito do céu. Verdade 17. O sacrifício de Isaac revelou o Deus que não exige, Ele provê. O altar foi construído com obediência. O filho foi deitado com confiança. Mas o sacrifício verdadeiro foi a entrega. Deus não queria tirar, queria provar. E no lugar da dor, Ele revelou a provisão. Quantas vezes achamos que Deus vai nos roubar algo? Mas na verdade, Ele está prestes a revelar o quanto nos ama. Onde houver fé, haverá provisão. Verdade 18. Deus levanta do pó aqueles que o mundo despreza, como fez com Ruth. Ruth era estrangeira, viúva e sem perspectivas. Mas ela escolheu seguir o Deus de Israel com fidelidade e coração sincero. Mesmo sem saber o que a esperava, ela continuou. E foi nesse passo de fé que Deus escreveu uma nova história. Deus não escolhe pelos títulos, mas pelo coração. Aquela que o mundo via como invisível, Deus exaltou como parte da linhagem do Messias. Se você se sente pequeno, lembre-se, Deus vê grande quem permanece fiel no pouco. Verdade 19. A fidelidade em tempos difíceis move o coração de Deus, como fez com Esther. Esther era só uma jovem órfã, mas foi colocada por Deus em uma posição de influência. Não foi sorte, foi propósito. Ela poderia ter se calado, mas escolheu agir com coragem. Mesmo com medo, ela disse: se eu perecer, pereci. E foi essa coragem que salvou um povo inteiro. Deus ainda levanta pessoas simples para propósitos grandiosos. Às vezes, o lugar onde você está agora é exatamente onde Deus quer usar você. Verdade 20. Deus ainda transforma derrotas em começos, como fez com Elias. Elias foi um grande profeta, mas também teve seus dias de cansaço e solidão. Debaixo de uma árvore, pediu para morrer, mas Deus não o repreendeu. Deus o alimentou, o fortaleceu e o mandou continuar, porque mesmo quando você quer parar, Deus ainda vê algo a mais em você. Não é o fim, é só um intervalo. Com Deus, sempre há uma nova missão depois do desânimo, sempre há recomeço. E assim chegamos ao fim dessa jornada por Gênesis, mas talvez esse seja o começo de uma nova jornada dentro de você. Se alguma dessas verdades falou ao seu coração, não ignore. Deus pode estar te chamando para recomeçar, para confiar, para permanecer. No templo dos Salmos, cada palavra tem propósito, cada mensagem é um convite para se aproximar de Deus. Se essa mensagem tocou sua alma, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E nunca se esqueça, o mesmo Deus que criou o mundo com uma palavra, ainda pode transformar a sua vida com um sussurro. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe profundamente.